Saudações. São 11 horas da manhã e já está muito quente em Goiás. Muito quente mesmo. E está meio seco. Mas eu gostaria muito de falar algumas coisas sobre o link que existe entre geopolítica e economia política, particularmente no que tange a tecnologia. Pelo menos para a gente começar. Não é sobre política, mas eu preciso usar um meme. O certo gado, não estou falando de um gado específico, estou falando de um certo gado, diante de qualquer acusação, prova, né? 39 quilos de cocaína, 15 milhões em relógios, qualquer tipo de roubalheira, ele sempre responde, e o Lula, e o PT? Quer dizer, diante da incapacidade de justificar moralmente alguma coisa feita pelo líder lá da bandidagem, né? A acusação deles é que o outro lado fez igual. E não interessa se a acusação é verdadeira. Interessa é justificar os próprios erros, os próprios crimes, argumentando que o outro lado também cometeu erros e crimes. O capitalismo, e aí eu estou falando do capitalismo, porque ele é super necessário para a gente entender por que o Ocidente, Estados Unidos e tal, está com os dias contados. Certo? A estratégia do capitalismo é essa, o outro lado faz. A humanidade sempre foi assim, sempre foi egoísta, sempre foi individualista, sempre foi ruim, pérfida, sempre fez coisas ruins. Certo? A estratégia de defesa é acusar todo mundo de ser como eles e de naturalizar o que eles sempre fizeram. Certo? De naturalizar roubo, escravização, de mentir como se não houvesse amanhã. Mas eu quero tentar fazer nesse vídeo uma abordagem mais racional da questão. Eu gostaria muito que vocês me acompanhassem até o fim. Vamos começar ilustrando a nossa situação pela China. Em 1948, a China era de longe o país mais pobre desse planeta. Era mais pobre do que qualquer lugar da África, do que qualquer outro país do mundo, mas bem mais pobre do que o Haiti. Certo? Não tinha nação no mundo tão pobre quanto a China. Talvez a Índia. Certo? Mas o que China e Índia tinham em comum em 1948? A exploração capitalista. Quando o capitalismo, na forma do imperialismo britânico, chegou na China e na Índia, a Índia tinha 23% do PIB do mundo. Basicamente isso significa que cada 4 dólares em riqueza nesse planeta, 1 era produzido na Índia, certo? Quando a Inglaterra foi expulsa da Índia, a Índia representava 1% da riqueza mundial. Então, a Índia passa de 23% para 1% da riqueza humana no intervalo que durou o imperialismo britânico, de 1783 a 1948. Então, cara, acho que isso não teve paralelo na história humana. Em 165 anos, 96% da riqueza da Índia desapareceu, mas ela não desapareceu. Ela foi levada para a Inglaterra, financiando a Revolução Industrial. No caso da China, os eventos são ainda mais dramáticos. Em 1820, a China respondia por 26% da riqueza humana. 1820, 26% da riqueza humana. Em 1948,
e não foi nem 130 anos, a China representava 1% da riqueza humana. Então o que eu estou dizendo é que China e Índia, antes do capitalismo, antes de serem levados a ter a democracia, os valores do Ocidente, representavam juntos metade da riqueza desse planeta. Em 150 anos, passaram a representar 2% da riqueza do planeta. De 1 por 2 para 1 sobre 50. É óbvio que essa quantidade extraordinária de riqueza produzida pela China e pela Índia não desapareceram, não evaporaram. Não, elas foram levadas para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, para as potências capitalistas. O capitalismo é um sistema baseado em roubo, ao custo de 300 milhões de vidas humanas na Índia e 100 milhões de vidas humanas. Na China, foi feita a Revolução Industrial. Quando eu vejo esses moleques que ainda têm espinha no rosto, fazendo vídeo, postando bobagem no TokTok, mesmo aqui nessa rede, falando umas bobagens, umas idiotices, umas coisas que não tem fundamento, sabe? Nenhuma, não tem fundamento nenhum. É só as bobagens que esses idiotas, não digo lerem livro não, que achar que esses imbecis leram, por favor, né? Nunca leram não. Deve ter visto em outros vídeos feitos por outros manés. Mal matou melões. Eu vi um desses moleques de cara de espinha falando essa bobagem. Aí você vê outros igualmente tontos comentando, posta mais, fala mais, cara do céu. A gente entende como chegou nessa situação. É uma maré de burrice que não tem fim. Na verdade não é uma maré, é um tsunami. É um tsunami de estupidez. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. O mérito que eu estou entrando é que vocês precisam, se de fato quiser entender, porque se não quiser, não precisa. Hoje em dia ninguém quer entender nada. Mas se você de fato quiser entender, é importante para uma compreensão acurada e honesta dos fatos, compreender que essa passagem de representar 50% para representar 2% da riqueza humana que China e Índia tiveram num período de cerca de 150 anos, essa transferência dessa riqueza para a Europa, para os Estados Unidos, explica o mundo que emergiu após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos sempre foram um país de barões ladrões, desde a independência. A independência não era pelo direito de praticar a liberdade religiosa. Isso é bobagem. A independência é pelo direito de ocupar as terras do outro lado dos Apalaches, que a Inglaterra tinha proibido. Perfeito? É por isso que eles lutaram. Pelo direito de roubar a terra dos indígenas. Toda a terra. Quando os americanos, em 1783, anexaram também as terras entre os Apalaches e o Mississippi, havia no mundo 2 bilhões de pombos migratórios e 60 milhões de bisões, em 1783. 120 anos depois, a pomba migratória tinha sido extinta e os bisões reduziram-se a 300. Quer dizer, você vê eles falando de Amazônia, e às vezes é até difícil conceber como eles chegaram nessa situação. Como foi possível uma coisa absurda dessa? Extinguiram o pombo migratório, a mais numerosa ave que já houve nesse planeta, e quase levaram à extinção 60 milhões de bisões. Porque o capitalismo é isso, é predação. Não bastou roubar a terra dos indígenas ou dos mexicanos ou a liberdade dos negros. Não, é extinguir a natureza, é extinguir tudo. O capitalismo é um sistema gafanhoto. Ele sempre foi um sistema gafanhoto. Sabe, nunca foi uma questão de comércio. O comércio das Índias, por favor, comércio de Índia.
Vocês acham realmente que eles ficaram ricos negociando cravo, canela e noz moscada? Ficaram ricos roubando toda a riqueza. Quantidades inacreditáveis de ouro e prata das Américas, dos tíbetas, dos astecas, dos maias, dos incas. Foi roubando quantidades inacreditáveis de ouro e prata. Não foi negociando a forma primitiva do Sazon, não. Você fala, o Mao matou melões, Stalin matou melões. Não, Stalin não matou melões e Mao não matou melões. Agora, o capitalismo, sim, deu fim a 600 milhões de vidas humanas só durante a colonização das Américas, a escravização dos africanos, colonialismo lá, e o imperialismo na China e na Índia. Não estamos falando do restante do mundo, não. Estou falando só desses casos. Só que o jogo virou. O jogo virou. E Marx diz, tudo traz em si o germe da própria destruição. Então, o capitalista está sendo destruído não pelo socialismo, não pelo comunismo. Não, o capitalista está sendo destruído por ele mesmo. Certo? Por ele mesmo. O capitalismo é um vampiro. Um vampiro só prospera enquanto ainda tem sangue, ainda tem vítimas para sugar o sangue. A partir do momento que ele perde a capacidade de fazer essas vítimas, ele vai definhar e deixar de existir. Simples assim. O capitalismo não pode começar a morder nele próprio, chupar o sangue de si mesmo. Isso não existe, tem que ser do outro. Ele tem que roubar. Ele não produz com eficiência suficiente, em quantidade suficiente, a tempo hábil. Nisso os asiáticos são incrivelmente superiores. Basta para eles se livrar do capitalismo. Ou pelo menos se livrar das potências capitalistas. Certo? Eu gosto muito dessa entrevista aqui, quando o porta-voz do Partido Comunista Chinês coloca um repórter da BBC no lugar dele. Ele pergunta, não sei o que, a China está querendo competir com o Reino Unido, não sei o que. E ele vai e diz na bucha, cara, quem que é o Reino Unido na fila do pão? Vocês não são nada, vocês não são ninguém. Como assim vocês estão se comparando a nós? E é verdade, cara. Quem que é a Inglaterra? Paísinho ridículo. A Europa inteira é ridícula. É racista, é preguiçosa e é ridícula. E é ridícula. E eles estão tendo muita dificuldade de aceitar que o mundo mudou. E repito, o que está derrotando eles são eles mesmos. And it's a very narrow perspective. That's the most unfortunate part of this. It's not a perspective, it's a real fact. Do you care about the starving millions of African people in this country? I Do you care about the farm workers who are being oppressed in this country? Do you care about Don't interrupt me absolutely. Why? Take where the ship. Alright. Okay. And you won't dare, Mr. Vasari, you won't dare interrupting me once more. Take away this man. touch me and you'll be in trouble. Touch me on my studio. You touched me. Touch me on my studio. Touch me on my You studio. touched me. And Take away his arm. touch me on my studio. Take away his arm from Touch me. me on my studio. Touch me on my studio. I touch you on your studio. Touch me on my studio. I touch you on your studio. You don't do that. Good. Don't touch this. I am not finished with you. Mr. Pasaki, stop threatening this woman. Mr. Pasaki, I'm telling you, stop it now. Would you stop it now, Mr. Pasaki? Stop it. You try to stop me. Mr. Pasaki, why are you threatening this poor woman? What has she done to you? She's expressing her views. She's talking about the capitalist whites. Why do Além do piti do ataque de pelanca do Versace aí, esses dias houve outro bilionário dando uma crise de sincericídio, falando que deveria colocar 50% a 60% dos trabalhadores do mundo em desemprego para que eles vissem quem mandava. Isso é retrato de desespero.
Isso é um sintoma nítido de desespero. Eles estão desesperados. Eu mostro sempre, busco mostrar sempre, inclusive para fundar o que eu estou falando, para fundamentar minhas palavras, eu gosto de mostrar dados, mostro os gráficos, mostro os indicadores, certo? Mas hoje não, hoje eu preferi mostrar as falas. Porque às vezes só o gráfico, só o dado, só os números não basta. É necessário a gente ver a reação. É necessário a gente ver a reação das pessoas. E a reação dos bilionários, ela está chegando perto do desespero, porque eles estão percebendo que as coisas estão mudando. A gente, acostumado à submissão, a ser rato na vida, a viver na sombra, a estar escondido em bueiro, a se alimentar de lixo, lixo industrial, lixo consumista, lixo televisivo, lixo musical. A gente vive de lixo. A gente vive de lixo, a gente está acostumado com o lixo. Ouve o sertanejo universitário, que é uma música lixo, vê Marvel, DC Comics, que é lixo, assiste Globo, Record, SBT, que é lixo, vê Netflix, que metade do que está lá é lixo e outra metade é espelho. A gente está acostumado com essa vida de viver de sobra, de viver de lixo, e viver na sombra, e viver com medo do desemprego, viver com medo da guerra, viver com medo da crise, viver com medo do clima, viver com medo de tudo. A nossa expectativa de vida é o medo. É o lixo que eles nos dão no prato do medo. Essa é a realidade na qual a gente vive. E aí a gente se acostuma. Tem um fenômeno, e aí qualquer biólogo, médico, pode confirmar o que eu digo, que se chama cansaço, fadiga olfativa. Se você convive com lixo, com qualquer cheiro forte, você não sente o cheiro. Você vai na pesca, na caça, daquelas brutas, raiz mesmo, assim, você fica 3 dias, praticamente, sem tomar banho direito. Suando que nem um porco, no meio do mato, com um carrapato, mosquito, lama. A pescaria é um esporte brutal. Hoje nem tanto, né? Porque o carinha aluga uma lancha e vai lá. Essa de pescaria não. A pescaria raiz, é brutal. E você não sente o seu cheiro, nem o cheiro do seu companheiro. Porque tá todo mundo fedendo tanto que a fadiga olfativa, né? Mas você sabe, cara. Antes de você voltar para seu namorado, para sua esposa, para sua mãe, é de lei. Você toma um banho daquele de meia hora, porque sabe que você pode não estar sentindo o seu cheiro, mas as mulheres da sua vida estarão. Então, E assim a gente. O capitalismo nos habituou a essa fadiga. Aí é uma fadiga não olfativa, mas é uma fadiga moral, intelectual, cultural. A gente vive tanto no meio de lixo que não percebe. A gente consome tanto lixo que não se importa mais. Com medo, com a falta de perspectiva, com a brutalidade, com a injustiça. Eles normalizaram e a gente aceita. Essa é a verdade. Mas aí, veja, eu vi uma entrevista. Aliás, deixa eu ver se eu acho ela aqui e coloco para vocês verem. Primeiro, lembrando que eu não sou fã nem discípulo da Soberana. Não é a minha, não. Mas o cidadão aí, a didática dele explicar a teoria é muito boa. Sabe, ele faz sucesso, não é à toa, não. Ele é muito bom em explicar a teoria. Discordo do posicionamento dele e do grupo dele, mas ele fala muito bem. Fala com propriedade, visivelmente ele sabe do que fala. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui é bem simples, cara. Se você tem que mentir tanto a respeito de um país,
Coreia do Norte, Cuba, China, Vietnã, é que qualidade ele tem. Senão, não precisava mentira. Né? Se você tem a necessidade de bloquear, de sancionar, bom, então é porque alguma coisa lá está funcionando bem e só através do boicote você consegue fazer parecer que não funciona. E aí entra no ponto que eu gostaria muito de comentar com vocês. O capitalismo, ele visivelmente não tem condição de competir com sistemas de produção socialistas eurasianos, asiáticos. Não tem, cara, não tem a mínima condição. E aí, vejam só o que aconteceu. Nós já falamos sobre isso, então não vou me alongar muito nesse tópico específico, certo? Que os Estados Unidos, a Europa, o mundo capitalista abriu mão da produção para se centrar no financismo. E nós também já explicamos muitas vezes aqui que isso não dá certo, cara. É como um vampiro que, de repente, resolvesse viver de sugar o próprio sangue. Um carrapato não pode fazer isso. Um carrapato não se alimenta do próprio sangue. Um vampiro também não. O capitalismo é um carrapato, vampiro. E isso é histórico. Desde a origem do sistema é assim. Aí vejam bem. Na impossibilidade de roubar dos outros, roubar ouro, prata, liberdade, como na época do colonialismo, recursos naturais, matérias-primas, vidas humanas, comida, como no caso da época do imperialismo. Na incapacidade de roubar, o capitalismo não é nada. O capitalismo não é nada. O Ocidente não é nada. Certo? É um sistema muito pouco eficiente. Você pensa, mas Noruega é rico, Canadá é rico, são capitalistas e oferecem uma boa qualidade de vida. Bom, isso deixou de ser válido para o Canadá, né? O Canadá não está mais oferecendo uma boa qualidade de vida para a população. Pelo contrário. Mas vamos supor, ainda é válido para a Noruega. Sim. Sabe por quê? Porque a Noruega rouba dos outros. Quando você visita a Noruega é uma coisa. Quando a Noruega te visita, aí você tem um problema. Você tem um problema grande quando ela te visita. Quando as mineradoras norueguesas, quando as companhias petrolíferas norueguesas te visitam, aí você vai ter um problema. Certo? Quando elas participam, como é que eles chamam? Privatização, né? Quando um país tem um traidor miserável, do tipo, né, de um certo, não estou citando ninguém especificamente, eu estou citando um ladrão que passou a vida inteira roubando em esquema do Porto de Santos, depois de um golpe. Mas pode ser qualquer ladrão golpista, não estou falando de nenhum em particular. Estou falando de um ladrão golpista, né, hipotético. Um ladrão golpista, que é um ladrãozinho de porto a vida inteira, né, fez mamata ali no porto. E depois, sei lá, deu um golpe de Estado, continuou roubando e entregou a riqueza do país dele para outros. Entre esses outros para a Noruega. Então o dinheiro que a Noruega usa para financiar o bom padrão de vida do povo dela é roubado, cara. É roubado. Ou do meio ambiente ou da população de outros países. O capitalismo funciona na base do roubo, não é um sistema produtivo. Você já comprou alguma coisa na sua vida que veio da Noruega? Com exceção de bacalhau? E peixe, você acha realmente que dá para garantir um padrão de vida excepcional como o da Noruega, vendendo peixe seco? Você acredita realmente nisso? Se for assim, a solução para o Brasil está fácil, né? Vamos criar tilápia, secar e vender. Não é assim que a banda toca. Sabe, você pode acreditar nessas conversas, embora provavelmente, se você está me ouvindo até agora, você não pertence ao público que acredita em qualquer bobagem, né? Mas muita gente pode acreditar, a Noruega ficou rica porque trabalha muito e vende bacalhau, né? Vende peixe. Tá, né? Certos peixeiros do litoral do Ceará, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, são preguiçosos, por isso que eles não são tão ricos quanto os noruegueses. Porque trabalhando mesmo tanto, ou até mais, eles trabalham. Se eles não são ricos, é por causa de quê? Até porque o governo deles não rouba dos outros países, né? Não participa de esquemas criminosos de fraude, como de privatização levada a cabo por golpista. Talvez por isso. Não porque trabalha pouco. Então,
A gente viu no começo do vídeo alguns caras dando ataque de pelanca, né? Não fale assim dos capitalistas brancos. Não fale assim de mim. Não fale assim dos meus. Cara, apelou, perdeu. Apelou é porque tá perdendo. Eu amo flor, vocês sabem, né? Essas hipomeias são da família do batata doce. Elas me lembram muito a certa pessoa de Curitiba. Boa, gente. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso caso. O Ocidente, ele está numa crise profunda e irreversível. E o capitalismo também, porque eu já expliquei várias vezes. O Ocidente é só o braço jurídico ideológico, superestrutura do sistema político econômico e infraestrutura chamado capitalismo. As coisas são faces da mesma moeda. É irreversível. Não tem como voltar atrás, não tem como consertar. É a mesma coisa, o Titanic quebrou. Você dá um balde para cada uma daquelas milhares de coitados que estavam lá e fala, tira água no balde. Cara, não adianta. Já é, depois de um certo ponto afundou. Você pode tentar fugir. Mas quem vai conseguir vai ser os ricos. Os pobres, como no caso do Titanic, vão afundar junto. Infelizmente é assim que é, né? É assim que funciona. Para ninguém ficar deprimido, essas flores de piquizeiro. E até um fruto do piqui. Nós amamos piqui. Voltando. O caso, quando a gente analisa, é o seguinte, tem os BRICS, né? Os BRICS 11, os países que estão se aliando, a África que está se levantando, Coreia do Norte, que está se cagando para as ameaças dos Estados Unidos. Nós vamos sancioná-los. Aí nós chegamos na expressão que eu queria, sanção. As sanções. Cara, sanção é um dos sintomas e uma das causas da ruína. A sanção é tipo a ameaça. Para ela funcionar, ela tem que ser usada com muita parcimônia e muita distinção. Se você ameaça sempre, você não vai ser mais acreditado. Na verdade, se você ameaça um cara mais perigoso que você está se condenando. Então você ameaça quem é mais fraco. E, na verdade, se você chega ao ponto de precisar ameaçar, é que você já não conta com respeito. A ameaça é um sintoma de que você não conta mais com respeito. Certo? E aí os Estados Unidos ameaçam com sanções por um certo tempo, depois eles começam a sancionar. A Rússia tem 10 mil sanções dos Estados Unidos e do Ocidente. Resolveu o quê? Para ela, resolveu muito. Ela deixou de ser a sexta e passou a ser a quinta maior economia do mundo. Ela tinha uma taxa de desemprego relativamente alta, zerou essa taxa de desemprego. Ficou mais rica, mais poderosa, mais autossuficiente, está vencendo um conflito contra 52 países. Está batendo no Ocidente como quem não tem medo do amanhã. Certo? Está vencendo a guerra na Ucrânia. Impôs a moral no Cáucaso, impôs a moral no Oriente Médio. Se alinhou a uma série de países. Muitos países procuraram a Rússia. Então, para a Rússia, as sanções foram ótimas. Agora a economia da Europa está destruída. O Reino Unido é um quimba patético do que foi. Suécia também está só a capa da gaita. Europa como um todo. Recessão, inflação, pobreza. Cara, o verão está terminando. O outono está a pouquíssimos dias de chegar. No hemisfério norte. Com o outono, chuva fria e lama. Você parar para pensar na situação da Ucrânia, quando começar a chuva fria, aquilo tudo virar lama, e em breve aquilo congela e chega a neve, para a Europa inteira. O inverno passado, eles passaram a gato. Gastaram naquele inverno todas as reservas, toda a gordura, todos os depósitos, toda a energia.
todo o gás, todo o petróleo. E agora? O que os europeus vão fazer? O que os ucranianos vão fazer? O que os russos vão fazer, é claro, eles vão se esbaldar. Eles vão se esbaldar. Mas o que a Europa vai fazer? Os Estados Unidos, até o inverno passado, ainda exportavam gás e petróleo. Agora, acabou, né? Agora, eles vão ter que começar a importar. De quem? Em qual moeda? Porque esses dias para trás, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos falaram que vão vender basicamente em qualquer moeda. Fizeram acordo com a Índia, inclusive, nesse sentido. Não vão mais usar o dólar. Vai chegar um momento, escrevam isso. Vai chegar um momento, e não vai demorar, tá, para chegar, em que o Irã já faz isso. A Rússia já faz isso. Mas vai chegar um momento em que não só apenas esses países e a Venezuela, mas também a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, Bahrein, Catar, mais do que aceitar qualquer moeda para vender o petróleo deles, eles vão recusar o dólar. Cara, não precisa deles todos, não, basta a Arábia Saudita. Se recusar vender petróleo em dólar, os Estados Unidos já era. Estarão irremediavelmente perdidos. Não só porque isso vai conduzir à desdolarização definitiva da economia mundial, como também porque eles vão pagar o petróleo em qual moeda? Eles são deficitários de mais de $1 trilhão na balança comercial. Vocês têm noção do que é isso? Déficit comercial de $1 trilhão. Os Estados Unidos, para se abastecer, depende de importação. 75% de tudo que é vendido ao consumidor final americano, em termos de produtos industrializados, é importado. E eles pagam com dólar. Se houver a desdolarização definitiva, e começa com o petróleo, depois vai para tudo, como eles vão pagar as importações deles? Que até agora tem sido fácil, é só ligar a impressora. Mas se o mundo deixar de aceitar dólares, não se, quando deixar de aceitar dólares para isso, com o que eles vão pagar as importações deles? Não tem como pagar as importações. Eles não exportam o suficiente para bancar o que importa. Ah, vai produzir internamente. Claro, vai produzir internamente. Você tem energia para isso? Porque, veja bem, se com o atual nível de produção, que é ridículo, eles precisam de petróleo importado, imagina se eles começarem a produzir dentro do país. Eles importam 75%. Então, eles teriam que produzir 4 vezes mais, 25% que eles produzem, multiplicado por 4, para dar 100. Seriam que produzir 4 vezes mais para compensar as importações que não poderão mais fazer. Mas da onde eles vão tirar energia e petróleo para produzir 4 vezes mais? Não tem, cara. Não tem como. Eles não têm mais ferrovia em quantidade suficiente. Não tem mais porto em quantidade suficiente. Só o seguro, os gastos com o seguro por causa da péssima condição das estradas, cobram todo ano $200 bilhões, $1 trilhão nos Estados Unidos, porque as estradas estão péssimas. Se as ferrovias estão se acabando, entortando, os trens descarrilando, as rodovias estão péssimas, as hidrovias estão em colapso, não tem energia, não tem combustível. Numa circunstância que não houver como eles importarem, como eles vão pelo menos triplicar a produção industrial? Na verdade, eles têm que quadruplicar, né? Como eles vão fazer isso? Sem poder importar petróleo. Porque eles não vão poder mais pagar em dólares. Ouro eles não têm. Divisas estrangeiras eles não têm, porque eles importam muito mais do que exportam. Como é que eles vão fazer? Eles não têm mão de obra. Isso é o caso também da Europa. Não tem mão de obra.
Tá, você vai refazer uma indústria. Claro. Com quais soldadores? Com quais mecânicos? Com quais operadores industriais? Com quais operários eles vão fazer isso? Cara, há muito tempo que não só a economia europeia, mas a economia americana, a economia canadense, a economia australiana, funciona à base de trabalhadores importados. Se a moeda deles, dólar, o euro eu acho que ainda sobrevive um pouco, mas se o dólar deixar de ser aceito como moeda de reserva, qual que é o incentivo para um estrangeiro morar nos Estados Unidos, trabalhar lá? Não vai ter, cara, vai voltar todos. Olha o que aconteceu com a Flórida. O racistinha lá, governador, né, o DeSantis, vamos expulsar os migrantes. Ele expulsou. Sabe o que aconteceu, o que está acontecendo com a agricultura da Flórida? Morrendo. Um cara lá, dono de 10 fazendas, deu uma entrevista muito interessante. E aí o repórter perguntou, bom, você tem 10 fazendas, milhares de funcionários. Quantos são nascidos nos Estados Unidos? Sabe o que o cara respondeu? Nenhum. Nenhum. Tem milhares de funcionários que trabalham na colheita, no plantio, e nenhum é americano. Eles vão passar fome, simplesmente porque não tem mais quem consegue, quem sabe, quem quer plantar, cuidar e colher de plantas. A tal fazenda lá, né, o troço lá, no Texas, que explodiu matando 18 mil vacas. 18 mil vacas. Explodiu 18 mil vacas. Você sabe por que explodiu e matou 18 mil vacas? O pessoal tinha uma funcionária cuidando. O governador do Texas também resolveu pôr os estrangeiros para correr. E se o dólar... Quando o dólar deixar de ser reserva da economia mundial, moeda de reserva, não vai ser preciso os Estados Unidos expulsarem. As pessoas vão sair. E aí? Cara, vocês entendem que não tem mais americano para cuidar de vaca? Para plantar e para colher? Não tem americano pedreiro, encanador, eletricista, mestre de obra, azulejista, ferragista, carpinteiro. Não tem. Como é que você vai colocar o país deles para funcionar? Com developers? Traders? Advogados? Administrador de empresa? Chapeira? É com isso que a economia americana vai voltar a se reindustrializar? Vocês entendem? Não vai voltar a se reindustrializar. Não tem capital, não tem tecnologia, não tem expertise, não tem mão de obra. Não tem como bancar, não tem dinheiro. O capitalismo funciona na base do roubo. Perdeu a capacidade de roubar, o sistema implode. Não vai ser explodido de fora para dentro. Não serão os chineses, nem os russos, nem os norte-coreanos e iranianos. Não. O sistema vai cair por obra e graça deles mesmos. As contradições internas do próprio sistema. É um sistema extremamente corrupto. Muito corrupto. O lobby é corrupção legalizada. Nós discutimos isso ontem, quando falamos da grande diferença entre o sistema de defesa da Eurásia e o sistema de defesa dos Estados Unidos ou do Brasil. Brasil que é mamateira, né? O militar que é só a mamata. Estados Unidos, as empresas contratam assessores entre militares e ex-militares. E são esses caras que levam o governo a gastar. Está gastando o quê? 800 bilhões? Todo ano. 800 bilhões. 800 bilhões são em gasto militar. A economia quebrando, como é que eles vão sustentar 870 bases no exterior? Como eles vão sustentar 870 bases no exterior? Quando o dólar não valer nada. Ou valer só o que efetivamente ele compra. Isso não é difícil de calcular. $1 vale R$1.
talvez 2. Um dólar vale R$2. O que passar disso é especulação. O que eles vão fazer quando os países não aceitarem mais dólar? Ou aceitarem o dólar pelo valor que ele de fato deveria ter, o equivalente a R$2. O que eles vão fazer? Não tem o que fazer, cara. Não tem. A lógica de todo império baseado em guerra, em roubo e pilhagem. Sustentar essa máquina de ladrões é caro. Exige repressão. Repressão interna, repressão externa. Exige propaganda, máquina ideológica. Tudo isso é caro. Quando o sistema não produz mais para abastecer as necessidades criadas de colocar base no exterior, de patrocinar golpe, de patrocinar Revolução Colorida, de patrocinar Movimento Passe Livre, de patrocinar PSOL, de patrocinar ONG, de patrocinar Fadinha da Floresta, Anistia Internacional, Transparência Internacional, WWF, Greenpeace, Tribunal Penal Internacional. Quando o sistema não ganha o suficiente para patrocinar toda essa máquina, todo esse aparato deixa de existir, cara. E aí quem vai defender o sistema? Ninguém. Aí eles podem fazer igual estava fazendo até esses dias. Financiamento externo. Venda de título da dívida pública para chinês, japonês e árabe. Mas agora chineses, japoneses e árabes estão devolvendo. São os europeus que estão comprando agora. Mas os europeus simplesmente não têm capacidade de fazer isso no mesmo nível que os asiáticos. Porque eles também estão numa situação muito ruim. E aí qual que é a circunstância? Qual que é a situação? É quebra, cara. É quebra. Vai quebrar. Então, acho que nem é uma questão de derrota militar. Derrota militar é só o sintoma de um complexo industrial militar que não se baseia na eficiência, na competência, né, em dinheiro que as empresas, que os militares podem roubar, podem matar. Não tem eficiência, não tem tática, não tem estratégia, não tem competência. Não. É para sustentar mamata, como no Brasil, ou lobbies, como no caso dos Estados Unidos. A eficiência é o que menos importa. Só que a eficiência é o que deve importar mais. A guerra é uma coisa muito cara, muito custosa. Guerras criam impérios, mas também os destrói. A Rússia nessa guerra, por exemplo, a Rússia vai sair 3 vezes maior. Não vou falando de tamanho, que aí teria que dominar o mundo. A economia, o respeito, o prestígio, a admiração. Você tem lá os mimizentos, esses boyzinhos de vídeo de toque-tique, falador de bobagem. Claro que você tem. Mas um dia até eles vão perder essa espinha na cara e vão ter que virar gente. Aí você não pode confiar um sistema pela boca de jovem burro. Não. E aí a realidade vai se impor. Não interessa o que Deutsche Welle, BBC, né? Globo, Daily Telegraph, Folha, Estadão, UOL, Washington Post, Le Figaro. Não interessa o que esse povo faça. Não faz diferença. Gente, não faz diferença mesmo. Vocês têm que entender isso. Você pensa, mas não sei o quê, Goebbels, a mentira dita 1000 vezes, se torna verdade? Gente, ok. Pode até se tornar verdade, mas isso não ganha guerra. Porque se ganhasse, o país do Terceiro Reich teria ganho. E, no entanto, perdeu a melhor máquina de propaganda. Perdeu, porque não é a propaganda que vence o conflito. É a produção. Entende? E a deles já era. A deles já era. Simples assim. Não tem mais como se manter. Pode, BBC, Washington Post, New York Times, Globo, Estadão, UOL, toque-tique. Ontem no mundo militar. Pode falar o que quiser, cara.
Pode mentir até a boca da cãibra, que não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Vão perder. Na verdade, já perderam. Eu vi um vídeo triste, cara, de um desses marombeiros, né? Um tal Mr. Olympia. O cara chegou depois de ter uma hemorragia interna. Chegou no hospital e o cara lá falou, cara, você tá morto. Você tá aqui conversando comigo, você tá falando, mas você tá morto. Esse cara foi considerado um morto que caminhava. Andreas Mölzer era um fisiculturista austríaco conhecido por apresentar um nível extremo de condicionamento físico. O cara era tão shapeado que dava pra ver até suas fibras musculares, dando a impressão que ele não tinha pele. Para chegar a este ponto, Andreas fazia loucuras, principalmente ao uso das drogas do fisiculturismo. Mas todo esse esforço só lhe deram um 9º lugar no Mr. Olympia e um 3º lugar no Arnold Classic. Só que em 1996, Andreas Mölzer passa mal, por conta de dores muito fortes no estômago, meses antes de se apresentar no Arnold Classic. Andreas usava muito Nuben para aguentar as fortes dores. Por conta disso, ele começou a ter tumores no estômago, mas quase não sentia dor por conta do Nuben. Mas foi durante um voo que o pior aconteceu. Andreas Mölzer teve hemorragia interna e então foi levado às pressas a um hospital. Os médicos viram o grau de seu estado e relataram que Andreas era praticamente um morto que andava. Para vocês, o que foi dito a respeito desse pobre coitado vale para o sistema, cara. Ele tá caminhando. Estados Unidos ainda tá de pé. Mas a situação é essa, ele está morto. De verdade, os Estados Unidos estão acabados, não tem mais o que fazer. Sabe, não há mais nada para ser. Acabou. Aparentemente está tudo funcionando. Mas pare e preste atenção nas coisas. Olhe devagar para elas. Você vai perceber que está no estado irreversível. Está numa situação que nada mais pode ser feito, nem evitado. Deixa eu falar algumas coisas aqui sobre a maneira como o sistema opera. É o seguinte, o mundo está cheio de bilionários, e eles são uma classe de pessoas absolutamente inúteis e parasitas. Isso quer dizer que se eles têm bilhões, na verdade eles têm trilhões de dólares, eles estão tirando esse dinheiro de alguma coisa, de algum lugar, de alguém. Eles estão tirando esse dinheiro da indústria, do comércio, do transporte, da prestação de serviços e da agricultura, né? E principalmente de trabalhadores e trabalhadoras. É a mais-valia, certo? A mais-valia. Não só a mais-valia, mas principalmente a mais-valia. Sem esses bilionários, que eu repito, são absolutamente inúteis, eles não têm utilidade nenhuma para a sociedade, nenhuma. Nem a mais miserável utilidade, eles não servem para nada. O mundo passaria muito bem sem eles. Sem o dinheiro que esse povo, na verdade, está roubando de quem trabalha, de quem produz, de quem empreende, duas coisas poderiam acontecer. Primeiro, as pessoas poderiam ter mais. E segundo, as pessoas poderiam trabalhar menos. Hoje trabalha-se mais do que em qualquer outro período da história humana. Mas por que mesmo período de escravidão? Mas por que se trabalha tanto? Porque os bancos, porque as financeiras, porque os bilionários roubam o dinheiro excedente. Perfeito? Se não houvesse esses parasitas, todo mundo poderia ter mais e trabalhar menos. Mas porque eles existem, a concentração de renda é grande, a pobreza é grande, a miséria é grande, o desemprego é grande, certo? O desemprego faz parte do sistema, ele é importantíssimo para o sistema operar. Você não precisa confiar em mim, acreditar em mim, basta ouvir o que esse bilionário aqui está falando. Então vamos deixar claro uma coisa, para que haja um mínimo de prosperidade, de equidade, de igualdade, de felicidade, eu diria. Os bilionários têm que ser abolidos. Não dá para existir, na verdade, mundo e bilionários ao mesmo tempo. A Terra inteira sofre com o sistema que gera bilionários. Entendeu? A Terra inteira. É o planeta inteiro, não é só a sociedade, é o planeta. Aquecimento global, mudança climática, contaminação, poluição, tudo isso é para favorecer a concentração de renda. Os bilionários têm que ser abolidos, esse é um ponto. Não sou apenas eu que digo isso.
Pessoal, tá aí, ó. Para quem achava que o chamado Exército Industrial de Reserva, ou seja, desemprego proposital, não existe, tá aí a prova que existe. Os empresários constroem artificialmente o cenário que leva milhões de pessoas à miséria. Esse vídeo aí embaixo revela a conexão sistêmica entre o empresariado e os mecanismos pelos quais os trabalhadores perdem poderes, perdem bem-estar físico, bem-estar psicológico, pelos quais os trabalhadores empobrecem, passam fome, morrem mais cedo que os ricos. Isso é o neoliberalismo, é promovido pela reestruturação do capitalismo global no século XXI. É a tendência geral que temos visto, inclusive no Brasil, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, por exemplo. A tendência de precarização e terceirização do trabalho, de desemprego, de perda de direitos. Infelizmente, isso já vem acontecendo há vários anos. A política de conciliação de classes promovida pelos governos de recorte social liberal não são capazes de reverter a degradação das condições de vida, de trabalho, de desemprego. Vocês me perguntam sempre por uma solução. Só tem uma saída, que é o socialismo, a rebelião de classe, consciência e organização sindical, consciência revolucionária, trabalho de base, é a única saída. No capitalismo não existe saída para isso. Pobre que faz o mundo andar. O mundo depende inteiramente do pobre. A sociedade depende inteiramente do pobre. Os podres de rico dependem inteiramente dos pobres. Até na segurança dele é pobre com a arma para defender ele dos outros pobres. Então pobre é que faz tudo, mano. Quem botou um tijolo em cima do outro não foi nem engenheiro, foi ajudante de pedreiro. São eles que constroem tudo, mano. Você sai pela rua, quem botou asfalto no chão? A calçada. Cada muro desse, cada roupa dessa. De marca ou não de marca, quem costura? Quem é que planta o que a gente come? Quem é que colhe? Quem é que traz? Muitas vezes quem é que prepara? Tudo pobre, velho. Não pode deixar de tomar consciência. Na cabeça dos escravistas, porque são escravistas, não pode deixar de tomar consciência. É convencido que o patrão é superior a ele. E o patrão não é superior a ele. O patrão tem mais patrimônio. Superior é quem é mais solidário. Superior é quem se sacrifica pelo outro. Superior é quem supera a dificuldade, mano. Perde a casa na enchente, faz outra. Perde a família, constitui outra. Bilionários não geram emprego, o que gera emprego é a demanda. Vamos pegar um bilionário, por exemplo, o Elon Musk. Elon Musk tem a ideia genial de fazer um Z-Fone 78 que faz café. E não sabe como fazer isso, mas tem que sair café do celular. Então a primeira demanda são designers e engenheiros para desenvolver como esse produto seria. Então logo esse produto não é só criação de Elon Musk, e sim também dos designers e engenheiros. Então depois a próxima demanda são programadores para fazer o sistema do aparelho. Então sem os programadores o aparelho não teria sistema. Logo, Elon Musk precisa dos programadores por demanda e não por boa vontade de gerar emprego. Agora que o produto está pronto, ele precisa ser produzido em massa para ser vendido. E Elon Musk não consegue produzir 100 mil Z-Fone 78 sozinho. Acho que ninguém consegue, né? Então ele contrata 1000 operários de fábrica para produzir. Pronto, os 100 mil Z-Fone 78 ficam prontos em poucos meses e são vendidos no mercado por 200 milhões de reais. Elon Musk acaba de gerar riqueza e criar emprego. Agora eu te pergunto, Elon Musk criou mesmo riqueza e esses empregos? A resposta é não. Ele precisou de pessoas por demanda para que a ideia das galáxias virasse realidade. E foi o trabalho dos operários, engenheiros e designers que criaram essa riqueza. Porque é o trabalho que gera riqueza. Sempre foi e sempre será. Nosso amigo Elon Musk não criou nada sozinho. Mas adivinha quem vai ficar com crédito e consequentemente com os bilhões? Entre 1783 e 1948, não apenas 300 milhões de vidas indianas foram perdidas graças ao imperialismo britânico, como 45 trilhões de dólares foram extraídos daquele povo e daquele país. Foi esse dinheiro roubado que garantiu não só a riqueza dos bilionários, que a gente comentou, como as ações imperialistas, a geopolítica desses países. O SA e o capitalismo são a escória do planeta. For the million Iraqis that are dead because you lied! You lied about weapons of mass destruction! You lied about connections to 9/11! You lied about Iraq being a threat! You sent me to Iraq! You sent me to Iraq! Sempre inventou e gerou guerras desnecessárias, matando milhões de inocentes. You killed people! You lied! You lied about WMD! A million Iraqis are dead because you lied! My friends are dead because you lied! You need to apologize! O lobo sempre será mau, enquanto a história for contada pela Chapeuzinho Americana.
Força BRICS façam justiça por um futuro de paz, prosperidade e igualdade. E é por isso que muito mais do que falar em armas, a gente fala em armas, a gente fala em tecnologia. A gente não costuma falar muito de batalha, porque não somos especialistas em estratégia. Somos especialistas em geopolítica. E por isso falamos de economia política.